Bem-vindos! Estamos aqui reunidos para mais um podcast e hoje nós vamos abordar um tema que desperta muita curiosidade, nas pessoas, muitas dúvidas também, que é escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Para isso, está conosco nessa noite Kleber Oliveira. Seja muito bem-vindo, Pastor Kleber. Amém. A paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, podendo estar participando desse episódio que com certeza vai gerar muita curiosidade naqueles que estarão nos assistindo, né? Lembrando que escatologia é um assunto de suma importância para nós nos dias atuais, pois afinal de contas é um assunto que instiga, é um assunto que nos desperta a nos prepararmos para a vinda de Jesus Cristo. E é um dos assuntos mais complexo, né, Kleber? Sim. É um assunto muito complexo, mas ao mesmo tempo de extrema importância para nós que almejamos, a respeito da salvação, da vinda de Cristo, Então, conosco também nessa noite mais uma vez, o anfitrião também presbítero Jonathan. Glória a Deus. Boa noite a todos, que Deus abençoe mais um podcast aí, o quarto episódio, né, pastor? E hoje o pastor Kleber está aí com a gente. A gente vai perguntar muitas coisas, tirar muitas dúvidas referente à escatologia, e é de suma importância para a gente, para todos que nos assistem. E não esqueça de dar um clique aí, se inscrever no nosso canal, e você vai ser edificado a cada podcast. Esse é o nosso objetivo, hein? Você seja edificado aí. Hoje também está ausente aqui, o Gustavo. Ele teve uma reunião muito importante com o Ministério da Igreja, mas ele deixou tudo preparadinho aqui, e tenho certeza que de alguma forma ele vai estar conosco aqui, somando sempre aí nas próximas vezes aí, tá bom? Eu quero já começar nessa noite então, aí fazer a primeira pergunta, Kleber, vou te chamar de Kleber. Muito bem. Meu amigo Kleber, Pastor Kleber. O que é escatologia bíblica e por que devemos estudá-la, Kleber? Muito bem. A escatologia bíblica é uma doutrina da escatologia, da teologia sistemática, que aborda o estudo das últimas coisas. Ela é a junção de duas palavras gregas, eschatos e logos, que significa doutrina das últimas coisas, assim como o próprio nome nos fala. E a importância de nós estudarmos a escatologia bíblica é porque ela faz parte integral da revelação bíblica. Porque estudar a Bíblia sem escatologia é o mesmo que você navegar sem uma direção, sem um norte. E cerca de 27% da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nos apresenta eventos futuros, eventos que ainda hão de acontecer. Outra coisa que é importante é porque ela nos molda a nossa cosmovisão cristã, nos dá um norte, nos ensina, como já lhes falei, acerca das coisas que ainda hão de acontecer. E por fim, produz em nós um senso de vigilância, de estarmos sempre preparados, de estarmos sempre prontos para o dia eminente da vinda de Jesus Cristo. Então, como já lhes falei, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, que ensina os eventos futuros que hão de acontecer. Maravilha, maravilha. E aí, Jonathan? A gente olha, o pastor Kleber falando, e é uns assuntos que muitas vezes está deixando de lado, em nossas igrejas, a pregação sobre escatologia está sendo raro isso. E é de suma importância, como o pastor Kleber disse. E, pastor, tem muitas coisas que a gente vai tratar aqui, só que uma dúvida que muitas vezes é gerada dentro das igrejas, na vida das pessoas, e os principais, o Senhor tem para nos dizer, com embasamento bíblico, quais são os principais eventos dessa volta de Cristo, da escatologia, porque é muito bom saber sobre isso, e eu quero, à luz da Bíblia, os principais eventos que a Bíblia nos mostra sobre a volta de Cristo. Muito bem. Quando você estuda acerca da escatologia, você vai perceber que existe ali toda uma sistemática. Um dos primeiros eventos que são tratados, ou que é tratado na escatologia bíblica, é o próprio arrebatamento da igreja.
sendo subsequente o tribunal de Cristo, após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o julgamento das nações, o milênio, o juízo final, ou o juízo do trono branco, e por fim, novo céu e nova terra. Ou seja, é algo sistemático, é algo que existe toda uma sistemática, um cronograma, uma cronologia dos acontecimentos, certo? Então, a escatologia por si só, ela já nos dá esta orientação, este norte, esta forma de pensar e embasado na própria palavra de Deus. Outros, sim, estamos esquecendo também do julgamento das nações, que é muito importante nós entendermos isso. O julgamento das nações também está inserido aqui dentro do contexto escatológico, seja ele qual das linhas teológicas que nós iremos abordar, no caso. Isso é muito importante a gente falar, né, sobre linha, né, teológica, porque a gente sabe que tem muitos pontos de vista, ou muitas interpretações, né? Exato. Então a gente deve sempre procurar, é como o Jonathan falou, né, Kleber? À luz da Bíblia, entender aquilo que se faz mais, tem mais amparo, né? Sim. Amparo para a nossa base, né? Muito bem. Daquilo que nós vamos falar aí. Sendo assim, bom, uma pergunta, o que é arrebatamento da igreja, Kleber? O que é arrebatamento da igreja? Outra coisa também que acho que é muito importante a gente falar aí, ele é antes, durante ou depois da tribulação? Muito boa pergunta. Vamos lá. O que é o arrebatamento da igreja? É o raptus, como queira falar no latim, ou o harpazo, né, que é a vinda súbita de Cristo, levando consigo a igreja. Existem linhas de pensamento que vão abordar acerca do arrebatamento. E hoje não, dentro da escatologia existem 3 linhas que são as principais, que é a chamada de pré-tribulacionista, a chamada de meso ou midi-tribulacionista e a chamada de pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista são aqueles que acreditam que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. O meso ou o midi-tribulacionismo, que é o menos difundido, acredita que o arrebatamento se dará no meio da grande tribulação. E, por fim, o pós-tribulacionismo, que acredita que o arrebatamento vai ser após a grande tribulação. Nós acreditamos que o arrebatamento será pré-tribulacionista, que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. E nós temos base para afirmar isso, bases concretas na Bíblia Sagrada. Para tal, eu queria citar aqui alguns textos. Abra a Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, saber Jesus, que nos livrará da ira futura. Olha, que nos livrará da ira futura. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, leia para mim, por gentileza, a partir do versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e a segurança, então lhes sobrevirá, repetindo a destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Até o 9, por favor. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo.
Muito bem. Aí está dois textos que mostram-nos que o Senhor não nos destinou para a ira, mas sim para a salvação. Agora, Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 10, este texto é um texto tremendo. Apocalipse 3 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Leia de novo, por favor, Jonathan. Bem. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, e não na hora. Guardar da hora é guardar antes de acontecer. Guardar na hora é guardar dentro de. Por exemplo, quando você olha para o original grego, esse guardar na hora da aprovação, vem do grego tereu ek, e não tereu em e nem tereu apo. Se fosse tereu em, era o mesmo que estava guardando lá dentro, ou tereu apo, a mesma coisa. Por exemplo, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o Senhor o guardou na cova e não da cova. De igual modo, ou de igual forma, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram guardados na fornalha e não da fornalha. Sendo assim, nós percebemos que na preposição da e na existe uma diferença muito grande, existe uma contração da preposição, no caso de Apocalipse 3 e 10, quando diz assim, ó, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, sendo assim, nós temos base bíblica para defender essa teoria ou essa tese do arrebatamento pré-tribulacionista, porque a igreja por si só, ela não foi chamada para a ira, mas Toda sim, vez que fala a palavra ira, estamos falando da grande tribulação. da grande tribulação. Muito bem. Então nós somos chamados para sermos guardados. A Bíblia diz que nós iremos ser guardados desse momento, dessa ira, deste período que será um período caótico, terrível, onde as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a face da terra. Então serão 21 juízos da parte de Deus. São 7 selos, 7 taças, e entre outros, agora me fugiu, mas são 21 juízos. Na verdade, Kleber, a gente tem base, como a gente não estamos acabando de narrar aqui agora, né? Sim. Temos uma base e isso nos faz entender que nós somos pré, não passaremos pela ira, né? Isso, muito bem. E os pensadores do mid? E os pensadores do pós? Quais são os argumentos? Tanto um contra o outro, como o outro, aliás... Isso não estava nem na pauta, né? Não, eles vão encontrar base na Bíblia Sagrada. Sim. Eles sempre vão encontrar base na Bíblia Sagrada. Ou seja, nós acreditamos no pré. Eles acreditam no mid ou no meso ou no pós-tribulacionismo. Tanto uma linha de pensamento contra a outra vai encontrar em um determinado momento uma base bíblica. Isso é chamado de teoria de antinômio, ou seja, quando existem verdades, várias verdades para um mesmo assunto. É a mesma coisa de eu olhar aqui um trilho de trem, estou aqui, de um lado eu tenho o trilho, e olhando aqui no meio dele, eu vejo eles separados um do outro. Mas quando eu olho lá na frente, o que acontece? Eles se juntam. Ou seja, uma teoria de antinômio. Existem verdades para isso. Só que nós, como pré-tribulacionistas que somos, nós usamos desta base bíblica que nós acabamos de ver. Embora a teoria do pré-tribulacionismo seja uma das mais novas, uma das mais modernas, mas hoje cerca de 98% das igrejas evangélicas, digo a nível mundial, são pré-tribulacionistas. Poucas igrejas que defendem o pós-tribulacionismo ou o mid e o meso-tribulacionismo. Certo? Então nós, como já
acabei de fazer menção, somos pré-tribulacionistas, somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, tá certo? E somos também dispensacionalistas, porque nós acreditamos nas dispensações, que são as 7 dispensações. Tá? Lembrando que o assunto de escatologia é um assunto muito amplo para um único programa, tá? Para um único podcast. Muitas coisas não serão respondidas aqui neste único episódio. Me fez lembrar que a gente ficou, né, algum tempo na igreja, meses, né, tratando desse assunto, né? Acho que, se não me engano, foram 2 meses, né? E o que me chama a atenção, pastor, é algo que o Kleber falou, que se a gente for ver, tem embasamento na Bíblia para ambas as respostas. E tem muita gente nos dias atuais, dentro de nossas igrejas, qual a gente é pré-tribulacionista, e não sabe qual linha seguir ainda, né? Sim. Porque há muitos conflitos. E isso é um assunto que a igreja deve sempre estar tendo séries de mensagem, pessoas para estar ensinando, pastores de igreja, auxiliando os membros de igreja, porque tem muita gente com dificuldade nesse assunto. Exato. E é um assunto de suma importância. Kleber, esses dias eu vi, e é uma pergunta que eu quero fazer para você, esses dias as pessoas sempre mandam, a internet está cheia, está sendo bombardeada de pessoas que estão falando sobre o anticristo, que o anticristo já está, o anticristo é o próximo papa. Tem muitas coisas que vão dizendo sobre o anticristo. E a pergunta é, quem é o anticristo e qual será o papel dele nos últimos dias? Eu acredito que é um assunto um pouco polêmico, sim. Só que... Eu vi agora essa semana esse assunto, né, sobre a questão da taça lá da Copa do Mundo lá, né, toda a simbologia, apontando algumas pessoas, né, você vê que a todo momento surge. Na verdade, assim, quando você fala sobre escatologia, você vai perceber que escatologia sempre gera especulações. Querendo ou não, é algo que vai gerar especulações. Isso era desde do tempo dos discípulos. Pois é. Desde o tempo dos discípulos já havia. Mas, Senhor, quando se dará esse dia? Ou seja, sempre gerou esse senso de curiosidade, especulações, de querer saber quando, como. Vocês já perceberam que tudo que é, entre aspas, místico, gera nas pessoas uma reação de curiosidade, de querer saber, de se preocuparem, de estarem atentos àquilo que vai acontecer? Mas a Bíblia ela é muito clara, ela nos apresenta o anticristo como alguém que é real. Eu seria, como que eu posso dizer, eu seria um neófito na fé se eu mencionasse e afirmasse com veemência quem é o anticristo. Sim. Porque eu não tenho base para isso. Não tenho base alguma. Nós sabemos que uma figura escatológica é alguém real, é alguém que vai surgir, vai vir do meio político, religioso, mundial, é alguém que vai emergir do povo, é alguém que de fato vai conseguir persuadir, fazer aquele papel de persuasão para que o povo possa segui-lo. E entre os papéis que estão direcionados a ele, um dos principais seria enganar as nações. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, vai falar de forma categórica. Você que está em casa e quiser confirmar na sua Bíblia, faça-o, porque é importante que você faça, para que você possa de tal forma esclarecer as suas dúvidas que você tem sobre o assunto. Um outro papel que será atribuído a ele é justamente profanar o templo e declarar-se como Deus, declarar-se no lugar de Deus, conforme o próprio Paulo escreve em 2 Tessalonicenses de novo, no capítulo 2, versículo 4, e Daniel no capítulo 9, versículo 27. Perseguir os santos e governar de forma global. Quem são os santos aqui neste contexto que ele irá perseguir? O povo de Israel, o judeu em si. E por fim, ele será derrotado por Cristo. Isso já é um papel certo, por mais que ele se levante como o enganador das nações, engane os santos, mas no fim de tudo, ele será derrotado por Cristo.
é isto que nos motiva. Então a gente precisa fazer uma separação. A gente, né, os cristãos de todas as nações, Sim. E os judeus. Sim. Então nesse contexto a gente entende que nós a igreja foi arrebatada. Já foi arrebatada. Né? A perseguição, então, a ênfase da perseguição vai ser aos judeus. Porque... Exato. Veja bem. É até forte a gente falar isso, né, Kleber? É forte. falar. Mas veja bem, a igreja foi arrebatada, certo? Quando se dará o arrebatamento da igreja, nós não sabemos, conforme nós já mencionamos aqui, mas houve o arrebatamento da igreja. Quem vai se manifestar ato sequente? O anticristo. Os seus 3 primeiros anos e meio, ele tentará de todos os meios ludibriar as pessoas, vai ser algo assim maravilhoso. Agora, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 2, o Jonathan leu dizendo assim, ó, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Então ali percebe-se que quando tudo estiver ocorrendo e transcorrendo da melhor forma possível, aí se manifestará de fato na íntegra o anticristo, que é alguém que vai surgir com a intenção de perseguir os santos aqui, é quando eles verão qual é a intenção dele, que é profanar o templo e estar na função ou na posição de Deus. Vocês se lembram que o povo de Judá foram levados ao exílio babilônico e lá eles permaneceram 70 anos exilados? Ali eles aprenderam a adorar um único Deus. Foi ali, no exílio, na pedagogia de Deus, onde Deus tratou com eles, foi um tratar pedagógico de Deus com eles, e eles aprenderam a partir de então que eles adorariam um único Deus, seriam monoteístas, adorariam um único Deus. E quando eles firmarem esse acordo com o anticristo, e ao chegar os 3 anos e meio, aí eles verão que de fato não tem nada a ver com o Messias, não tem nada a ver com alguém que vai mudar o cenário da história ali, porque ele vai estar na função de querer profanar o templo de Deus. Aí é onde entra o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Tá certo? Agora, é importante que nós entendamos que a escatologia, o tempo que nós estaremos aqui neste episódio, é muito curto para que você desça as minúcias da escatologia. Sim. Então é bem provável que muita coisa não será tratado aqui, mas é importante que... Eu acho que fica aí, né? Fica aí já a deixa, né? Para a gente fazer um 5º episódio, talvez, a respeito do assunto, abordando algumas temáticas, as dúvidas que surgirão. Sim. E até desafio vocês, né? As suas dúvidas depois que você assistir, manda pra gente lá, a gente vai repassar pro Kleber aí, vamos estudar junto e tenho certeza que ele vai responder para você. E deixar também, aproveitar o ensejo disso aqui, Jonathan, indicar o pastor Kleber, a você líder, você que, né, que tem a incumbência de pastorear uma igreja, liderar um povo, leve o Kleber para dar esse estudo para vocês nas vossas igrejas. Ele já fez esse estudo no Dom Pedro, já fez esse estudo no Jardim da Granja, no Terras do Sul, e como fomos agraciados pelos ensinamentos, né, escatológicos na pessoa do pastor. Amém. Aí a dica, tá? Convide-os, leve-os nas vossas igrejas. Glória a Deus. É muito bom, né? O pastor Kleber mostrou pra gente a visão disso. E o que mais me choca, pastor Elton, Kleber, é pessoas que dizem que segue a linha de pré-tribulacionista e acredita que já está vivendo na era do anticristo. Isso mais choca a gente. Na verdade, se você for analisar a Terra, né, globalmente falando, ela já aponta para alguns, né, alguns eventos que estão acontecendo. Mas até então, eu acredito que não passa de especulações. Sim, são especulações. Tudo que está acontecendo hoje, você vê que realmente já começa a fazer muito sentido com a parte escatológica da Bíblia, né? Agora, uma coisa importante é que quando você estuda escatologia e quando você analisa o contexto escatológico dentro das igrejas, você percebe que existe muito pouco ensinamento sobre isso. Por exemplo, uma coisa que nós temos o hábito
eu pelo menos já ouvi várias vezes, e acredito que vocês também, dizendo que Jesus foi preparar lugar, não é? Mas existem referências bíblicas que nos mostram que não, que ele não foi preparar lugar. Abra a epístola, aliás, o Evangelho de João, capítulo 14. São detalhes que, numa leitura rápida, você deixa de observar o que de fato a Bíblia está dizendo. Sim. Vamos aí. Você poderia ler os versículos 1, 2 e 3, por favor? Vamos lá. João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Segura, por favor. Olha a afirmação que Jesus está dizendo. Ele está afirmando, na casa de meu pai há muitas moradas. Há do verbo haver. Há muitas moradas. Continua, por favor. Se não fosse assim, Segura, por favor. Ó, na casa de meu pai há muitas moradas, vírgula. Sim. Se não fosse assim, assim como? Se não houvessem muitas moradas, continua. eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha, Pronto. Tá aí. interessante. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ou seja, o lugar foi preparado antes da fundação do mundo. E é um ensinamento que muitas vezes, dentro da nossa leiguice, digamos assim, nós deixamos passar desapercebidos. Não é? Então é algo... É a vírgula, né? É a vírgula, são os pontos, a pontuação. Isso é importante. Eu gosto muito desses detalhes do texto porque nos ensina muita coisa, os detalhes do texto. Tá certo? Glória a Deus. Então tá aqui. Aí ele continua dizendo que eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Desculpa. Então você percebe que o lugar já estava preparado. Verdade. E nós ouvimos muito, Jesus fez nos preparar lugar. No contexto, né, Jesus está dizendo, então, se não tivesse, eu avisaria vocês. Exato. Isso, né? Isso. Simples palavras. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar esse lugar. Eu já ouvi gente falando que por isso que ele está demorando para voltar. Meu Deus, está Porque construindo ele tá lugar. preparando o lugar. Todo mundo lá. Puxa vida. Outra coisa importante, ainda sobre escatologia, que já tomou um outro rumo, mas tudo dentro da escatologia, está no capítulo 25 do Evangelho segundo escreve Mateus. A partir do versículo de número 31. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Ponto, até aqui. O capítulo 25, a partir do versículo 31, vai narrar acerca do julgamento das nações. E nós temos o hábito de perguntar: quem nós somos? As ovelhas ou os bodes? Geralmente as pessoas dizem que são as ovelhas, mas não observam o contexto do texto. Ai, ai. Porque aqui neste contexto nós não somos nem as ovelhas e nem os bodes. Nós somos a igreja. Aqui a igreja já foi arrebatada. Aqui Jesus está voltando em glória. Lembrando que o arrebatamento ele é único. Mas ele acontecerá em duas fases distintas. A primeira é chamada de harpazo, raptos, a igreja sobe. Depois de 7 anos de bodas do Cordeiro, Jesus voltará no chamado faneroses, que é a manifestação, aonde todo olho o verá. Aqui é o que está registrado no capítulo 31. Jesus vai voltar para o julgamento das nações, batalha do Armagedon, é onde ele vai separar os bodes das ovelhas. Quem são as ovelhas? São as nações que se aliaram a Israel na batalha do Armagedon contra o anticristo e toda a coalizão militar que se reunia a ele. E quem são os bodes? São as nações inimigas que se levantarão para lutar contra Israel e as nações amigas que estarão ali reunidas a ele. Então ele irá separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas, nações amigas a Israel que se aliaram a ela, e os bodes, as nações inimigas, a coalizão militar que se reuniu junto com o anticristo com a intenção de destruir Israel. Nós temos que entender isso.
Já temos até, desculpa a brincadeira, já temos até um presidente que já está no meio dos bodes. Isso é um assunto para Para outro podcast, né? Para outro podcast. Podcast, isso daí, ó. Só Deus na causa. Coisa boa. Brincadeiras à parte, só para descontrair um pouquinho aqui, coisa séria, né? Bem, ainda dentro, né, da nosso contexto, a nossa pauta, né? O que é a grande tribulação? E também acho que muito importante, né? E quem passará por ela? Muito bem. A grande tribulação é um período de 7 anos, onde Deus irá derramar o seu juízo. São 7, narrado entre os 7 selos, Apocalipse, abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, a partir do capítulo 6. Apocalipse narra claramente este período da grande tribulação, que vai do capítulo 6 ao capítulo de número 18. São estes capítulos que vão narrar literalmente acerca da grande tribulação. E neste período Deus vai derramar sobre o povo que estiverem aqui. Quem estará aqui? Judeus e os ímpios. E os desviados, né? Aqueles que se desviaram. Mas a intenção aqui é justamente tratar com Israel, que é incrédulo, que não acredita que Jesus é o Messias, não é? Então a pretensão principal é essa, é fazer com que eles se convertam. E neste período será derramado os 21 juízes de Deus, que seriam os 7 selos. Na sequência seria as taças, né? 7 taças. Isso depois dos... E as 7 trombetas. Passou os 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio, 7. Vai ser no período total, nesses 7 anos. Por exemplo, Apocalipse capítulo 6. Abra aí, por gentileza. Que vai falar sobre a abertura dos selos. Certo. Aí vai falar sobre a abertura do primeiro selo, aí vem o segundo selo, terceiro selo, e ele vai narrar aqui e vai citar que aparecem alguns cavalos. Cavaleiro que vem montado no cavalo branco, cavaleiro que vem montado no cavalo preto, vermelho, no cavalo preto, amarelo, aliás, e por fim no cavalo preto. Então são os 4 cavaleiros do Apocalipse, é muito conhecido, todos nós conhecemos. E quem vem montado no cavalo branco? Há quem diga que seria Jesus Cristo, o Messias, mas na verdade não é. O cavaleiro que vem montado no cavalo branco de Apocalipse 6 não é o mesmo do capítulo 20. O do capítulo 6 é o anticristo. Tanto é que se você ler comigo aqui, o versículo de número 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, e este cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Então veja bem, o cavaleiro que vem montado no cavalo branco, o anticristo. O cavaleiro que vem montado no cavalo vermelho é a guerra. Havendo a guerra, o que acontece em ato sequente? É a falta de alimento, é a fome. Então isso acaba gerando fome nas pessoas. Justamente porque quebram os acordos que haviam entre nações e
E geralmente isso gera, querendo ou não, fome. E por fim, o cavaleiro que vem no cavalo amarelo é a morte. Isso. Agora você imagina aqui, ó. Guerra, fome, qual o resultado? A morte. Então é algo para se pensar. Isso tudo vai acontecer no período da grande tribulação. É onde Deus vai derramar o juízo sobre as nações, ele vai trazer Israel ao arrependimento, conforme o profeta Zacarias vai dizer. Ele vai purificar o mundo para um reino milenar, que irá logo na sequência acontecer, que será 1000 anos de paz, 1000 anos onde o Cristo estará governando sobre a nação. Então, a função, ou a duração, melhor dizendo, da grande tribulação será de 7 anos, e quem irá participar serão os judeus, os ímpios, Desviados. os desviados e etc. Tá certo? Será um período terrível. Período terrível. E a igreja? Neste momento estará onde? Texto. A igreja estará nas bodas do Cordeiro. Conforme Apocalipse capítulo 19, se não me falha a memória, 19, versículo de número... Interessante, né? Meu Deus. Deixa eu ver se é 19 ou se é 20. É 19. Versículo de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então a igreja Essa estará esperança aí, glória. né? A nossa esperança. Exatamente. E nesse período, todos os judeus se voltaram a Cristo? No contexto Será da... como, né? Não, no contexto da grande tribulação, sim. Zacarias vai ser muito claro em dizer isso. Ele vai dizer de forma categórica que aqueles que o transpassaram prantearão. Então eles irão reconhecer que de fato Jesus é o Messias. Pastor Kleber, aproveitando que o senhor tocou no assunto do milênio, algo para a gente tirar essa dúvida, é literal ou é simbólico a Muito questão do milênio? O milênio é literal. Serão 1000 anos com Cristo. 1000 anos com Cristo reinando. Tá? São 1000 anos que Cristo estará no governo, digamos assim, teocrático, teocracia, Deus governando, né? Na pessoa de Cristo. Quem vai entrar no milênio? Os judeus e as nações que se aliaram a ele, as nações ovelhas, são os que irão Foram entrar. separados dos bodes. Isso, muito bem, que foram separados dos bodes. São os que vão entrar nesse período do milênio. Mas no milênio morrerá pessoas? Sim. Nascerá pessoas? Sim. Então vai morrer, vai nascer, são 1000 anos. 1000 anos de paz, 1000 anos de contentamento, de graça, 1000 anos de felicidade, digamos assim, porque Cristo estará governando. Então é algo literal, não é simbólico. Inclusive é a última dispensação que nós, como dispensacionalistas, acreditamos, que é inocência, patriarcal, governo humano, lei, graça, inocência, consciência, patriarcal, governo humano, lei, graça e por fim o milênio. Então o milênio será o último período das dispensações. A questão do pecado nesse contexto. O senhor diz no Milênio. caso do milênio. Bom, aí é o seguinte, aonde a Bíblia não tem voz, não cabe a mim colocar voz nela. Haverá pecado? Sim, porque é natureza adâmica, não é? Mas já não passou por todo o contexto. Por mais que houve toda essa transformação, o povo que ficou aqui, eles não foram transformados. Quem foi transformado num abrir e fechar de olhos foram quem? A igreja. Sim. Eles não. Isso é interessante. Eles entrarão para o milênio. Entende? Então haverá, com certeza. Tanto é que haverá pecado que depois de 1000 anos, quem vai ser solto? Satanás vai ser solto. E a Bíblia diz que ele vai enganar a muitos. Se ele vai enganar a muitos, logo nós percebemos que, de fato... Então, essa fala com a Bíblia, né, que, se possível, enganará até os escolhidos. Os escolhidos, então é nesse contexto. É nesse contexto. Outra coisa que as pessoas... Interessante isso, hein, gente? É coisa que a gente ensina, né? Às vezes não se atenta muito, mas olha aí, muito interessante isso.
Uma outra coisa que as pessoas costumam dizer é que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar, porque ele disse que nem o filho sabe, a não ser o pai. Isso, quando Jesus proferiu essas palavras, é quando ele estava ainda entre nós, na terra, digamos assim. Ele havia abdicado da sua glória, havia sido destituído da sua glória, chamado de kenosis. É o alto esvaziamento de Cristo, conforme Filipenses capítulo 2. Jesus se esvazia da sua glória e desce no ventre de Maria. Então, neste período, ele não sabia, mas hoje ele sabe quando ele vai vir. Hoje ele sabe, ele foi... abra aí capítulo 17 do Evangelho segundo escreve João. Leia, por gentileza, Jonathan, até o versículo 5. João, capítulo 17. Uhum. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Me desculpa. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifico-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora... Olha o versículo 5. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Olha na oração sacerdotal o que Jesus diz no versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Ou seja, ele está na sua oração pedindo a Deus que o glorificasse com aquela mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Agora vai para Filipenses capítulo 5. Capítulo 2, perdão. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Até aí. Aí é o chamado de kenosis, é o alto esvaziamento de Cristo. Quando Cristo se esvazia da sua glória e desce ao ventre de Maria. Mas lá em João 17, no versículo 5, ele está conclamando aquilo que ele já tinha lá no céu, pedindo a Deus que o glorificasse com a mesma glória que ele tinha lá no céu. Entende? Então, é importante que a gente entenda isso. É importante. É isso aí, segue as nossas dúvidas aí, né? Aí o Jonathan fez a pergunta aí sobre a questão do milênio, né? Sim. E após isso a gente sabe que haverá 2 julgamentos, né, Kleber? Sim. 2 julgamentos. E qual é a diferença entre o tribunal de Cristo e o juízo final? Isso traz também muita confusão, né? As pessoas ficam muito assim, abstratamente a respeito desses assuntos aí. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esses 2 julgamentos. Muito bem. O tribunal de Cristo, quem irá passar por ele? A igreja arrebatada. O tribunal de Cristo serve para galardão, receber o galardão, para ser galardoado por Cristo. E isso é interessante, porque às vezes, aqui que se dá confusão, né? Quando fala de tribunal, as pessoas estão achando que você vai chegar lá para saber se você pode entrar ou não, né? Já não é mais esse, né? Se você analisar, na escatologia existem 3 julgamentos, digamos assim. O tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo do trono branco. Então são 3 julgamentos distintos. Quem irá passar pelo tribunal de Cristo? A igreja. A igreja vai receber o seu galardão, e isso após o arrebatamento. A igreja foi arrebatada, já é na sequência o tribunal de Cristo, para que entre nas bodas do Cordeiro já galardoado. O julgamento das nações é o que nós falamos, bodes e ovelhas, e o juízo do trono branco, quem será julgado ali? Serão os ímpios, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que não serviram a Cristo, eles serão julgados no juízo do trono branco.
ali, como diz o ditado, é onde o filho chora e a mãe não vê. Meu Deus. Ali vai ser para a condenação eterna. É interessante isso, né? Verdade. Você vê muita confusão na cabeça das pessoas concernente a essa temática, né? É só a gente analisar um pouquinho, biblicamente falando. Se a igreja foi arrebatada, quem foi arrebatada foi a igreja, Sim. os salvos, né? Sim. Então, não terá um julgamento para saber se você vai ser salvo. Né? Aí entra essa questão aí que o Kleber está acabando de explicar para a gente, né? Desses dois julgamentos aí. Interessante. Pastor Kleber, trazendo algo para a mesa, porque a gente está numa mesa aqui e aqui é algo de Deus e a gente tem comunhão. Eu mandei uma mensagem para o Pastor Kleber interessante sobre o assunto. Mandei mensagem para o Pastor Kleber e falei: pastor, surgiu um assunto lá na empresa. O assunto era sobre morte eterna e condenação eterna. Uhum. Aí eu explicando para ele: pastor, me explica, é diferente isso aí, sobre morte eterna é uma coisa, condenação eterna é outra, para quem se aplica isso? Porque surgiu uma dúvida lá na empresa, o rapaz falou que quando ele não acreditava nisso, não acreditava sobre a condenação eterna, porque ele, na visão dele, condenação eterna e morte eterna é diferente uma da outra. E nessa mesa aqui no podcast, o pastor Kleber vai ensinar a gente aí, vai mostrar pra gente, à luz da Bíblia, sobre isso. Condenação eterna e morte eterna, é a mesma coisa, não é? A condenação eterna é como se fosse um ato judicial que está separando o homem de Deus para sempre, para a morte eterna. Então, condenação eterna é uma coisa, morte eterna é outra. Condenação eterna é um ato judicial de Deus, onde ele condena o homem à morte eterna, que a Bíblia vai nos chamar de a segunda morte. Assim como existem ressurreições, esta será a segunda morte. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, por favor. Pode ler, por favor. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o ato da condenação eterna é como se fosse um ato judicial onde estava sentenciando o homem à morte eterna, que é o lago de fogo e enxofre. É viver eternamente. Isso é para depois do milênio. Depois do milênio, depois do julgamento. É já quase no fim, quase no fim da escatologia. E uma das coisas que... Então, peraí, a dúvida do seu companheiro lá, qual que era? Sobre a diferença, morte eterna e condenação eterna. Se a morte eterna é inferno, porque houve a separação de Deus. Uhum. Então ele não acredita que vai ter inferno para aquele que não serviu a Cristo. Não acredita, porque se teve separação de Deus, não existe mais nada além disso. Não, abra aí, se não me engano, é Daniel capítulo... Deixa eu ver, Daniel capítulo 12, se não me falha a memória. Daniel 12. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, 12, versículo 2. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, desprezo eterno. Ou condenação eterna. Daniel é muito claro na sua fala, quando diz que muitos que dormem no pó, ou aqueles que morreram, ressuscitarão. Aí os que morreram em Cristo irão ressuscitar antes do arrebatamento, para juntos serem arrebatados com aqueles que estão com a igreja viva. Vai ser arrebatados para a glória eterna, ou para a salvação eterna. E estes que irão ressuscitar para a condenação eterna, serão aqueles que ressuscitarão no dia do juízo do trono branco. Estes irão ser ressuscitados justamente para passarem por esse tribunal, que é a condenação eterna, um ato judicial de Deus, de tal forma que a condenação deles será o quê? A morte eterna. Então, o ato da condenação eterna é a separação deles de Deus. E qual é a condenação disso? É a morte eterna. Então, Inferno. percebe?
E eu fiquei, até surgiu uma dúvida agora, acho que lá em Tessalonicenses 4 vai falar, né? Primeiro os que dormem, depois os que estão vivos. Correto? Sim. Então, nesse contexto, os que não foram salvos não ressuscitarão. Não. A primeira ressurreição pensar nisso, é os da igreja. É a igreja, os que morreram em Cristo. Isso vem desde o Antigo Testamento e tal, até agora. Se você for para Lucas 15, na parábola do rico e do Lázaro, você vai perceber isso aí nitidamente lá. Não vamos entrar por essa seara agora, que senão vai se estender demais, mas ali está muito preciso as colocações ali. Entendi. Até porque não está fugindo muito do que nós estamos falando, né? O que acontecerá com os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo? Sem Cristo. Os que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados, na sequência arrebatados, na sequência galardoados e na sequência bodas do Cordeiro. Eita, e os que morreram sem Cristo continuarão mortos até que passe o milênio, até que chegue o juízo do trono branco. Aí sim eles ressuscitarão para a condenação eterna, conforme Daniel capítulo 12, versículo 2. Então, volto a lhes dizer, morte eterna e condenação eterna, ambas estão ligadas uma à outra. Tá? E a diferença entre os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo, os que morreram em Cristo é vida eterna, glória, alegria, contentamento. E os que morreram sem Cristo, infelizmente, é condenação eterna. E uma pergunta também que não pode se calar, Kleber, e agora? Os que morreram em Cristo, onde estão? Os que morreram sem Cristo, aonde estão? É uma pergunta também que muitos se fazem. Não estamos falando ainda do arrebatamento da igreja, né? Estamos falando do contexto agora. Nós estamos hoje. Quem morreu sem Cristo? Quem muito bem. Morreu em Cristo. Eu não queria entrar nesse caminho, mas vamos lá. Mas não tem como a gente fugir. Lucas 15, vamos lá. Lucas 15, Lucas 17. Isso não está no roteiro, não. Vamos lá. Mas é pertinente. É verdade. Lucas 16. Bom seria se tivesse um quadro para fazer os gráficos. Aí seria. Você gosta do quadro, aí né, seria pastor? Bom demais. Glória a Deus. Lucas, capítulo 16. A partir do 19 diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá para cá. O contexto de Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro, se você analisar, parábola, ela vem do termo grego chamado parabolê, pôr ao lado de. Você pegar uma história e pôr ao lado de uma realidade para, através dessa história, transmitir um ensinamento para a vida real. E nenhuma das parábolas da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, vamos dizer assim, você vai encontrar Jesus citando nomes. E no capítulo 16 está o nome de Lázaro, Abraão e etc. Então há quem diga que aqui não trata-se de uma parábola. E se você analisar o contexto, você vai perceber que existem aqui
algumas verdades que estão inseridas no contexto do texto. Por exemplo, ele vai citar que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos, o rico morreu e foi sepultado. Sendo sepultado, ele fala: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe o dedo e refresque a minha língua, e etc. Todo esse contexto que nós lemos. Aí ele vai dizer que existe uma separação. Naquele período, ou naquela época, antes de Cristo morrer, eles eram conduzidos para todos, o Hades, lugar dos mortos, o Hades. Só que havia uma separação entre os que estavam no seio de Abraão, os que morreram servindo a Deus, e os que morreram sem servir a Deus, no caso aqui representado pelo rico. Então percebam que ambos estavam no lugar dos mortos. E conscientes. Conscientes, porque se não houvesse consciência neles, o rico não reconheceria Abraão, não reconheceria o Lázaro, e ele reconheceu. Ele pensa até nos seus irmãos que ainda estavam vivos. Então havia consciência, diferente do que alguns pregam aí, que morreu, entra numa letargia e ali não perde toda a consciência e nada mais, está ali aguardando. Enfim, os que morrem sem Cristo e agora estão no lugar dos mortos, aguardando o dia da ressurreição para a condenação eterna. E os que morrem em Cristo, até aqui eles estavam no seio de Abraão. Hoje, se você for para Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, por favor, Jonathan. 8, 9 e 10. Pelo que diz, subiu do alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Até aí. Os que morriam em Cristo, os que morriam servindo a Deus antes de Cristo, quando Jesus ele é crucificado, que ele morre, a Bíblia vai dizer aqui em Efésios que ele desce às regiões inferiores, mais baixas, e leva cativo o cativeiro. O que é esse levar cativo o cativeiro? Eram aqueles que haviam morrido servindo a Deus, ele levou cativo o cativeiro. E hoje estaríamos, um termo bem simples, paraíso. Estão no paraíso. E os que morreram agora, depois de Cristo, servindo a Cristo, vão para o mesmo lugar. Ou seja, já não está mais naquele lugar dos mortos. Chamado de seio de Abraão. Que antigamente era chamado de seio de Abraão. Hoje estão no paraíso, vamos dizer assim, uma linguagem bem simples para que você possa entender, uma antessala, digamos assim, aguardando o dia do arrebatamento da igreja, que irão ressuscitar, irão ser arrebatados juntos, mas irão ressuscitar mesmo, é o termo da Bíblia quem diz, que haverá ressurreição. Uma outra dúvida que muitas vezes paira nas igrejas é que os mortos serão arrebatados primeiro. Eu já preguei isso, não é isso que o texto diz. Hoje eu compreendo bem. Não é isso que o texto diz. O texto diz que eles ressuscitarão primeiro. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Isso aí eu aprendi na aula. Capítulo 4, versículo 15, 16, 17. Pode ler, por favor, Jonathan. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme. Aí, segura aí, ó, versículo 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é preceder? Ir antes, preceder, ou seja, nós não iremos preceder a eles. Continua. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não serão arrebatados primeiro. Eles ressuscitarão primeiro. Versículo 17.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, Olha aí. ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, o arrebatamento, primeiro vai acontecer a ressurreição dos mortos, que morreram em Cristo, no caso, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Então, durante muito tempo a gente aprendeu isso, que os que morreram em Cristo iriam ser arrebatados primeiro. E por falta de ter alguém que nos ensinasse lá atrás, nós aprendemos assim, muitas vezes ensinamos assim. Agora, quantas pessoas não estão ensinando assim? Sim, muitas. Quantos púlpitos não estão ensinando assim? E, infelizmente, o que falta é alguém que os ensine, alguém que transmita esses ensinamentos. Porque hoje é importante que a nossa igreja ela se abriu ao estudo, ao conhecimento, que antigamente não havia isso. Hoje nós temos isso assim, de forma clara, não é? E é muito importante isso aí. É importante para nós que pregamos, que ensinamos, é muito importante. Isso é importante demais. Meu Deus. Isso aí. Pastor Kleber, a gente passa por algumas igrejas ministrando a palavra de Deus, pastor Hélio também ministra muito em alguns lugares, e é algo que é raso hoje em dia. No começo do podcast eu falei raso, muito raso em questão de escatologia. Só que com tudo isso que a gente aprendeu, é uma riqueza tão grande, é muito rico o ensino, o estudo sobre escatologia, sobre a vinda de Cristo. Quando a gente olha tudo isso, esse cenário, como a escatologia ela deve impactar a nossa vida e a igreja nos dias atuais. A escatologia, o primeiro impacto que ela causa, que ela deve e tem que causar na vida do cristão, é a santificação, é a santidade. Porque nós sabemos que Jesus vai vir. Sim. É algo que nós ouvimos desde que aceitamos a Cristo, uns desde que eram crianças. Então, se eu não tenho uma vida santificada, pensando na escatologia, no sentido amplo da palavra, escatos, logos, né? Escatologia, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, tudo isso que nós falamos aqui, se isso não despertar em mim um senso de santidade, de santificação, do que valeria tudo isso? Sim. Outra coisa que deve despertar em nós a vigilância, estarmos vigilantes, porque se nós não estivermos vigilantes, nós não sabemos que dia que Jesus vai vir. Pode ser agora, como pode ser daqui a 10 anos. Uma coisa é fato, a Bíblia ela é irrefutável. Ela diz que Jesus vai vir. E se ela diz que Jesus vai vir, ele vai vir. Não sabemos quando, mas ele vai vir. Se nós não estivermos vigilantes, nós estivermos vivendo uma vida de santificação. E outro sim, é algo que desperta em nós também um consolo. Né? Abra aí, vamos lá para Tessalonicenses ainda. Sim. Eu gosto muito desse texto. Ele diz assim, ó, versículo 16 e 17. Porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha agora o versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual palavras? Portanto, meus irmãos, olha, depois de todas essas palavras que eu lhes falei, se consolem com elas, porque os que morreram em Cristo vão ressuscitar e nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados. E isso transmitindo para nós hoje. Portanto, meus irmãos, consolai-vos uns aos outros com esta palavra, porque Jesus vai vir. Por mais difícil que seja a situação, tenha certeza e convicção de uma coisa: Jesus vai voltar. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Então, que nós venhamos estar consolados por esta palavra. Assim como Paulo se dirigiu à igreja de Tessalônica, nesta oportunidade eu me dirijo a vocês,
que nós venhamos estar consolados por essas palavras. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus vai voltar. E isto é uma verdade e não há quem possa negá-la. Há quem diga que o arrebatamento é uma utopia, mas eu acredito que a Bíblia diz que o arrebatamento é real. Jesus vai voltar. Acho que Apocalipse fala, né? Guarde o que tens, para que ninguém Muito. Roube a tua coroa. a sua coroa, né? Porque a realidade do contexto que nós estamos inseridos, muita coisa nos chama a atenção, muitas coisas quer tirar o nosso foco, e é nesse contexto que muitas vezes as pessoas pecam, erram, se afastam de Deus, e aí isso daqui é real. Sim. Né? O arrebatamento da igreja é real. Já visto também, e é bem verdade isso, Kleber, que uns vão falar assim, não, porque desde quando eu era criança eu ouço falar sobre isso. Né? E o que ele está querendo fazer? Tirar a tua esperança. Né? Roubar a tua esperança. Então, que bom que desde quando eu era criança ouve a respeito disso. Consolai-vos uns aos outros a respeito disso. E eu gosto muito, sabe, eu acho que eu já falei no Dom Pedro, eu acho que eu já falei no Jardim da Granja, já falei lá no Terra do Sul. De tudo isso que nós estamos falando, estejai-vos preparados. Né? Porque exatamente a gente não sabe quando será esse dia. Quando esses acontecimentos dos últimos dias será uma realidade. Sim. E que cabe a nós, cada um de nós, estamos preparados. A Jonathan, a mim, Kleber, a você que está aí a acompanhar, estejai-vos preparados para esse grande dia. Você não sabe se você vai deitar e se você vai acordar. Né? E aí... Nós só temos certeza de duas coisas. Certeza de duas coisas e não podemos prevê-las. A morte, nós não podemos prevê-la. Podemos morrer na hora que estivermos indo embora para casa. O Senhor nos guarde disso, né? Então, nós temos certeza, mas nós não sabemos que hora vai acontecer. E a mesma coisa é a vinda de Jesus. Nós temos certeza, mas não sabemos a hora que vai acontecer. Então, Jesus vai voltar. E que nós estejamos devemos consolar uns aos outros, né? Ou seremos os vivos, ou seremos os mortos. Mas de fato seremos arrebatados. Né? E se queremos que você esteja conosco, né, nesse grande evento que a Bíblia nos instrui a respeito de tudo isso. Bom, eu acho que a gente chega, né, ao final de nossa caminhada aqui hoje, falando sobre esse assunto não tão peculiar, tão complexo também, mas ao mesmo tempo também, né, como já foi falado aqui, né, nos traz consolo e um pouco mais de entendimento e o desejo de fazer parte desse grande evento, né, Kleber? Que coisa linda, imagina, Kleber, imagina Jonathan, naquele grande dia. Glória a Deus. A gente chegar lá, valeu a pena, olha, aprender sobre isso, os ensinamentos a respeito disso, valeu a pena a gente santificarmos para estarmos aqui. Sendo assim, eu quero mais uma vez agradecer, deixar aqui meu abraço, né, ao Gustavo, que também é um dos nossos companheiros aqui de podcast. Deixar um abraço ao Gustavo, né, que Deus possa abençoar lá no seu projeto de hoje. Agradecer a Deus pela vida do nosso companheiro Jonathan e também do Kleber mais uma vez, que prontamente nos atendeu. Amém, pastor. E fica aqui a minha palavra do Jonathan, com certeza, né, ele vai falar daqui a pouquinho também. Seja sempre bem-vindo, Kleber. É um prazer ter você. Prazer todo meu. Você a honra é minha, pode ter certeza. Pastor Kleber, Deus abençoe sua vida, seu ministério. Pastor Elton já disse, já indicou. Eu indico também, meus irmãos. Leve o pastor Kleber lá na sua igreja para pregar, ministrar, entregar aquilo que Deus tem colocado na mão dele. A gente teve ali uma série de mensagens através da vida do pastor Kleber. E algo que me chamou a atenção, pastor, não cobrou nada. Exatamente. Porque hoje em dia, para a gente ter alguém para nos ensinar, a pessoa cobra um absurdo. Irmãos, é claro que a gente ajuda o servo de Deus, mas esse humilde servo esteve ali, nos ensinou, instruiu a igreja, quebrou alguns tabus, né, pastor? E glória a Deus, a gente foi edificado. Amém. Tenho sido edificado pela vida do pastor. Fico feliz. Agradeço ao pastor Wellington, Gustavo, meu abraço, meu amigo. Deus abençoe você. Muito obrigado. Amém.
Está conosco em mais um podcast aí, né, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Eu também me despeço aqui na paz do Senhor, agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade que vocês me deram. É sempre uma alegria poder estar com vocês, pois aqui existe um conservo de vocês. Aleluia. Tá certo? Deus abençoe. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus aí. Um beijo no coração de todos vocês aí. Tá? Um abraço para os irmãos que nos acompanham, né? A família do Kleber. Amém. Certamente vai nos acompanhar aí, os irmãos, os amigos. Pastor Pascoal que fica me cobrando, né? Quando que vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Tá aí, pastor. Hoje, mais uma vez, estamos aí. Logo, logo, nós estaremos trazendo o senhor aqui para a gente conversar um pouquinho também. Bom, fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Amém.